Salve a do Cordeiro, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Noiva amada, abra o Santo Livro, por gentileza. Em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 13 a 15. Colossenses 2, 13 a 15. Diz assim então a Santa Palavra: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, ele a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Acredito que será em breve, pela oportunidade, nós estarmos celebrando a ceia do Senhor, a nossa festa ágape, uma festa de comunhão, de confraternização. E seria impossível ter esse momento de comunhão se o cordeiro não fosse imolado. Se o cordeiro não se entregasse, se o cordeiro não doasse a sua própria vida, seria impossível nós hoje termos acesso à presença gloriosa do Senhor. Porque, como Paulo bem disse aqui, a vós outros, numa outra versão, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ou seja, a nossa carne não se submetia à lei de Deus. A nossa natureza caída, adâmica, era inimiga da lei de Deus. Nós éramos odiosos, tudo quanto era chamado pelo nome do Senhor. Tudo que Deus odiava, nós amávamos. Tudo que Deus abominava, nós abraçávamos. Nós, ao contrário de Tiago, que diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, nós éramos inimigo de Deus e amigo do mundo. Nós verdadeiramente amávamos o mundo. Nós nos deleitávamos no mundo. A gente se entregava aos deleites mundanos. Talvez se nós fôssemos levados à Babilônia, como foi Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, e o banquete do rei fosse exposto, nós iríamos nos deleitar. Nós olharíamos e falaríamos assim: não, Nabucodonosor não é tão ruim assim. Ele até matou alguns judeus, alguns irmãos nossos, mas nos trouxe para cá, e olha o que ele nos ofereceu: um banquete, vinho. Ele está nos educando, nos ensinando a língua babilônica. Nós estamos sendo instruídos academicamente, e nós íamos se fartar, se deleitar, se banquetear, porque nós amávamos o mundo. Nós tínhamos amor pelo mundo. Tudo que o mundo oferecia, a gente ia, como diz o profeta Isaías, a gente bebia iniquidade como se fosse um copo de água. Nós tínhamos prazer na iniquidade, prazer na mentira. Nós tínhamos deleite em tudo que era ilícito. Por quê? Porque nós estávamos mortos. Necros. Morte significa separação, rompimento. Nós fomos separados do Senhor. Nós saímos do jardim. Nós não ouvimos mais, ou não ouvíamos mais a voz de Deus. Nós não tínhamos condições de submeter mais a terra, porque nós fomos separados. Entrou a morte. A morte triunfou, venceu. E nós ficamos distantes de Deus. Por
causa das nossas ofensas, por causa dos nossos pecados, delitos. Todos aqui, sem exceção. A Bíblia é muito categórica quando ela diz que todos pecaram, amado. Irmãos, todos sem exceção. Eu não sei se talvez o irmão Gerilson aqui seja o irmão mais antigo aqui, mas nós já conhecemos seres humanos extraordinários, sim ou não? Pessoas maravilhosas, pessoas que a gente tem o prazer em estar perto, pessoas que nos agrada, nos afaga, nos ensina, nos instrui, nos capacita. E a gente fala, mas que ser humano extraordinário! Ou talvez essa pessoa seja sua mãe, você fala, a minha mãe é uma pessoa maravilhosa, é a pessoa mais idônea que eu conheci, mais amável. Eu não conheci ninguém tão amoroso quanto meu pai, alguém que tanto se entrega, se dedica, se doa, quanto meu pai. Não, mas a minha avó, se você conhecesse a minha avó, você ia ver o que é um ser humano bom. A minha avó era aquela avó doce, meiga, acalentava todos. Quando minha mãe me punia, minha avó era o meu consolo. Todas essas pessoas, Dalai Lama, Boy Klimamood, Jonathan Edwards, seja quem for que você citar, todas essas pessoas pecaram. Todas essas pessoas. Moisés, Abraão, Moisés assassino, Abraão mentiroso, Davi adúltero, homicida, Pedro impetuoso, incrédulo, decepou a orelha de Malcolm. Ele queria o pescoço, mas ele acertou a orelha. Os demais apóstolos negaram o mestre, fugiram. Por quê? Por causa do pecado. Mortos. E talvez já tinham até vivido uma experiência religiosa. Curaram enfermos, expulsaram demônios, pregaram o evangelho. Ou seja, pessoas que tiveram uma experiência religiosa e por causa disso se julgam boas, melhores que as outras. Não, mas eu oro. Não, mas quando eu oro, o fogo desce. Mas quando eu prego, o culto é avivado. Mas quando eu canto, meu Deus, você tem que ver. Não, mas você tinha que ver naquela visita, quando eu expressei aquela palavra, você tinha que ver, o ambiente mudou. Não, mas quando eu visitei fulano, você tem que perceber. Pecadores. Porque os discípulos tinham experimentado isso. Mas quando chegou na hora crucial, obrigado, amado. Quando chegou na hora crucial, quando chegou de fato no ponto nevrálgico, no ponto central, no clímax, para ver de fato quem é de verdade e quem é de mentira, fugiram, abandonaram, negaram o mestre. Eu não conheço esse homem, eu nunca vi. Não, eu vi você andando com ele. Não, eu nunca vi esse homem. Você fala com ele. Não conheço. Pedro estava morto. Paulo, perseguidor da igreja, consentiu na morte do poderoso jovem Estevão. Consentiu, as vestes de Estevão foram expostas aos pés do poderoso Paulo, ou outrora Saulo, porque estava morto por causa da incircuncisão da carne. A carne não se submetia à lei divina. A lei divina dizia para ir para A, e a carne dizia vai para B. A lei divina falava vem, e a carne falava eu não vou, eu não quero, eu não vou me submeter, eu não vou me subjugar, eu não vou obedecer a sua lei, porque nós éramos incircuncisos, nós não tínhamos aliança, nós éramos semelhantes a Golias, que Davi disse, quem é esse incircunciso? Éramos nós. Paulo fala em Efésios 2b, a partir do versículo 1, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Versículo 11, portanto lembrai-vos de que anteriormente éramos gentios por natureza, chamados incircuncisos, pelos que se chamam da circuncisão,
feita no corpo de mãos humanas. Estamos naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos alianças da promessa, sem a esperança e sem Deus no mundo. Não era assim que a gente vivia? Sem esperança, sem Deus no mundo. Eu, pelo menos eu era assim. Eu vivia como se não houvesse Deus. Eu vivia como se não tivesse uma lei para obedecer. Eu vivia segundo o curso da minha natureza. Eu quero beber, eu vou beber. Por quê? Porque eu quero. Vou tomar gelada, está calor. Tomar um gelo, por que não? Eu trabalhei, estou com meu dinheiro, trabalhei a semana toda. Por que eu não posso parar num bar e tomar uma cerveja? Eu vou beber. E se passar danada, caramba, essa ali, se marcar eu pego. Sem lei, amado. Sem Deus. Sem compromisso com o Senhor. Incircunciso a lei divina. Não havia temor nos meus olhos. Não havia submissão em meu coração. Não. Distante da comunidade de Israel. Separado. Estranho às leis divinas. Eu disse aqui que o irmão Edmilson colocava papéis com textos bíblicos. Que quando eu vi o texto Êxodo, era estranho para mim. Era esquisito para mim. O que é Êxodo? O que está escrito aqui? Para eu não fazer imagem de escultura, para eu não me submeter, eu não estou entendendo nada, porque era estranho, era confuso para mim. Isaías fala que nossos pecados fazem divisão, separação, morte. Nós estávamos assim. Como diz Tiago, nós éramos adúlteros. João fala que quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Por isso que ele diz, não ameis o mundo, e nem o que nele há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas nós amávamos o mundo, amávamos os deleites. Os da minha época amava Furacão 2000, amava os bailes de corredor, amava, pode falar, você amava. As casas de show noturna, amava. Nós íamos, se deleitávamos, nós éramos dominados. Olha o que o apóstolo Paulo relata, irmão. Olha como é que a Bíblia é tremenda. Romanos 7,5. Eu vou ler alguns trechos daqui desse capítulo fantástico de Romanos. Romanos 7,5 em diante. Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, instigado pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Portanto, que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei, porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu, e eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para a vida transformou-se em morte para mim, porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me, e por meio dele me matou. De maneira que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Portanto, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim? De forma alguma. Mas o pecado, para que se revelasse com o pecado, produziu em mim morte por intermédio do que era bom, a fim de que, por meio do mandamento, o pecado se demonstrasse extremamente maligno. Ou seja, a lei veio para mostrar para nós que o pecado é extremamente maligno, extremamente danoso, extremamente prejudicial a nós, porque nos separava de Deus, nos separa dos nossos próximos. Então o pecado é extremamente, como diz nessa versão aqui, extremamente maligno. 14. Porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual, eu, entretanto, sou limitado pela carne. Outra versão, eu, entretanto, sou carnal, mundano,
Só penso nas coisas da terra. Eu sou carnal, pois fui vendido como escravo ao pecado. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. O que nós abominávamos, a gente se pega fazendo naturalmente. Naturalmente. Aí no versículo 24, quem gosta desse verso aqui, o 24 é o Jefferson. Eu já vi ele falando sobre esse verso. Que Paulo ele grita, porque é o clamor da alma aprisionada no pecado. Paulo grita e diz: miserável homem que sou! Eu sou um homem miserável, abominável, asqueroso, maligno, perverso, ruim. Eu sou uma mulher asquerosa, maligna, perversa, ruim. Eu sou uma megera. Que eu faço tudo que desagrada a Deus. Eu sou inimigo de Deus. Quem me libertará? Quem me livrará do corpo desta morte? Quem? Só um. E o nome desse um é Jesus. É o Filho de Deus. É o Santo de Israel. É o temível guerreiro. É o Senhor dos Exércitos. Só Jesus, amado. Só Cristo. Não é o Chapolin Colorado, não. É Cristo. Só Cristo que nos tirou de lá, da morte, da sepultura. Nós estávamos pior do que Lázaro. Lázaro ficou só 4 dias. Nós talvez 15, 20 anos mortos. E esse poderoso Jesus, oh aleluia, Ele veio ao nosso encontro nos ressuscitar. Oh glória a Deus. Ele veio ao nosso encontro e chamou o nosso nome. Ei, Ricardo, vem para fora. Aleluia. Oh aleluia. Olha. E por que Ele tem poder de nos chamar à vida? Porque Ele morreu e ressuscitou. Aleluia. Então Deus no ressuscitado, Ele tem poder, capacidade, condição de ressuscitar os mortos espirituais. Olha o teu nome, Deus. Paulo disse em Colossenses 2:13b: e vos deu vida juntamente com Ele. Vos deu vida juntamente com Ele. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Porque Ele venceu a morte. Porque Ele triunfou sobre o império da morte. Então Ele pode dar vida. E Paulo disse: Ele vos deu vida juntamente com Ele. Ele disse lá em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida, aleluia. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá, aleluia. Aleluia. E até a fé vem dele. Até a fé vem dele. A palavra é dele. Tudo é por meio dele. Tudo. Olha o teu nome, Jesus. Efésios 2:5 diz: estando nós ainda mortos nas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que texto glorioso, 2 Coríntios 5:14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! A nossa vida é para a glória de Deus. Nós estamos vivos, é por causa de Deus. Por isso a Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Ele nos ressuscitou, amado. Aleluia. Glória. Ele nos deu vida. Glória. Ele nos deu cor, brilho. Como o irmão André estava me relatando, que ele estava fazendo a viagem. Cadê o André? Está aqui? André, desculpe explicitar, mas é necessário para quê? Para dizer, irmãos, o que Cristo fez conosco. André estava trabalhando, entrou uma pessoa no ônibus dele, e ele observou, ele viu que aquele homem estava armado. E aquele homem se aproximou dele, começou a conversar, começou a falar.
E ele falou da vida dele, que ele vai fazer, que ele vai acontecer, que ele era do espiritismo, está na igreja, mas está confuso, está com dívida. E ele falou. Aí André começou a falar da palavra, do evangelho, da cruz de Cristo, do perdão dos pecados, da salvação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele falou, eu iria assaltar esse ônibus, mas por aquilo que você me falou, eu dou temor em meu coração, eu não vou fazer, porque você me convenceu. André falou, não, é o Espírito Santo de Deus, glória, porque ele nos chamou para ser sal e luz da terra. Glória, glória, glória. O mal foi refreado. Por quê? Por causa de Cristo, irmão. Glória ao teu nome, Deus. Cristo em vós a esperança da glória. E que Deus guarde esse homem em qualquer lugar. Que ele de fato se arrependa dos seus pecados e volte-se para Jesus. Porque Ele nos vivificou. Ele nos vivificou. Meu Deus, isso é glorioso demais. Nós estávamos mortos, lepros mortos, frios, gélidos, sem fluido de vida, sem nada, sem batimento, sem um sistema nervoso central funcionar, nada. Nós estávamos inertes e entregues ao deleite do mundo. Mas Cristo foi lá e nos ressuscitou, nos deu dignidade, vitalidade, vida, poder de Deus em nós. E o que Ele fez? Perdoando todos os nossos pecados, meu Deus do céu. Todos os nossos pecados. Está escrito aqui. Todos. É todos. Quando ele diz todos, ele está falando dos pecados do passado. Daquele que nós fizemos. Desde quando nascemos até o dado presente. Quando ele diz perdoa todos os pecados, ele está falando dos pecados presentes. Porque invariavelmente, ainda que ressuscitados nele, a gente peca, a gente falha, a gente nega como Pedro, a gente foge, a gente desagrada ao Senhor. E no presente, invariavelmente, a gente peca. E no futuro, a gente há de também talvez pecar, falhar. Mas o poder do sangue é tão glorioso que Ele nos perdoou de todos os pecados, amado. Porque Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente será. O poder do sangue trabalha no passado, presente e futuro. É glorioso o poder do sangue de Jesus, amado. Ele nos perdoou. Glória ao teu nome. É por isso que o diabo não tem mais poder, efeito sobre a sua vida. É por isso que se ele tem cabelo, ele tem que arrancar os cabelos da cabeça. Ele tem que morder a testa, se ele tiver testa. Por quê? Porque não há mais condenação. Não há mais possibilidade. Não tem como mais ele querer te acusar. Porque o sangue de Jesus te purificou de todo o pecado. Glória, aleluia. Hebreus 9:15, a palavra nos revela. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Oh, aleluia! Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito. Por que de muito? Porque é daquele que crê, é daquele que olha para a cruz, é para aquele que foi redimido pelo sangue do Cordeiro, é para aquele que falou: eu sou pecador, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. É para esse que Jesus vai voltar, é para esse que Jesus vai buscar, é esse que Jesus vai glorificar. Aleluia! Aleluia. Glória. Por isso que essa é uma palavra fiel, digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Por isso que ela tem que ser aceita, acatada.
acolhida, guardada como uma pérola preciosa, a pérola de grande valor. Aquele que encontra o Evangelho, irmão, tem que guardar e falar: é meu, eu não entrego, eu não troco, eu não mudo, eu não vou dar para ninguém. Esse Evangelho é meu, essa salvação é minha, eu não troco, eu não dou para ninguém. Que é uma pérola de grande valor, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Foi o sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não permaneça morto, não fique afundado nos pecados, para que não seja condenado, para que não vá morar na mansão dos mortos, para que não seja vizinho de Satanás e seus demônios, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas triunfe, mas seja glorificado, transformado, que vai andar nas ruas de ouro, que vai ver Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Pedro, Paulo, todos os apóstolos, vai morar na eternidade. Oh, aleluia! Glória, glória, Aleluia! É o glorioso Evangelho, irmãos. É o glorioso Evangelho. É o Evangelho eterno de Jesus Cristo. É essa palavra. Por isso é necessário arrependimento e fé. Quando a cruz é pregada, é necessário arrependimento e fé, porque Deus é bom e está pronto a perdoar, diz o Salmo. Ele está pronto a perdoar, abundante em benignidade para com todos que o invocam, com todos que o invocam, com todos aqueles que clamam o nome do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está escrito, irmãos, está escrito, está escrito. Romanos 10:9 diz: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto em coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, vai ser salvo. O carcereiro ia dar contra a sua própria vida. Paulo falou: não faças tal coisa. O que eu faço para me salvar? Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. Oh, aleluia! Ele te dará vida, creia! glória a Deus, eu creio, Senhor, aleluia. Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar, e ele começa a falar Jesus Cristo, que Ele é a principal pedra de esquina, e que nenhuma outra salvação e nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando eles ouviram isso, compungiram-se o coração deles foi, meus irmãos, triturado pelo martelo que esmiuça a lenha. A palavra inflamada entrou naqueles corações, e ele falou: o que nós faremos? E Pedro fala: crer no Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês também serão cheios do Espírito Santo. Aleluia. Arrependimento e fé. Convertei-vos, pois, e arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempo de refrigério pela presença do Senhor. Só há refrigério pela presença do Senhor. Só há consolo pela presença do Senhor. Por mais difícil que seja o dilema que nós estejamos envolvidos, irmãos aqui passaram, ou talvez estão passando, como a família do Fernando passando, a família do Márcio passando, dilemas, irmãos, insondáveis, incomensuráveis, dilemas que pessoas surtam, perdas irreparáveis, lastimável. Irmão, só o consolo do bendito Espírito Santo. Não há palavra, não há presença, não há nada humano que possa fazer reparar. Só o consolo do bendito Espírito Santo, só o consolo de Deus, amado, pode fazer isso. Só Deus.
que não foi pouco o que Jesus fez. Estávamos mortos, Ele nos deu vida juntamente com Ele e perdoou todos os nossos pecados, irmão, todos os nossos pecados. Tenta contar, você não consegue. Tenta contar todos os seus pecados. Só do passado você fala, meu Deus do céu, se fosse o meu passado, eu estava morto. Se fosse o meu presente também. E lá na frente, é lógico. Mas o poder do perdão dele perdoa todos os nossos pecados. Por isso que as pessoas às vezes não entendem. Porque geralmente a gente trabalha com a lei da recompensa. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar, eu tenho que pagar, eu tenho que contribuir, eu tenho que fazer uma campanha, eu tenho que pagar uma promessa, eu tenho que andar de joelho, eu tenho que oferecer uma galinha, um bode, eu tenho que fazer alguma coisa, oferecer um primogênito meu de alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, foi de graça e por graça. Aleluia. Por isso que é constrangedor, que nós não temos como retribuir. Como pagar? Cristo pagou. Cristo pagou. Olha o que o apóstolo diz. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a ordenança que é lei, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Eu vou explicar isso aqui. Aqui tem duas conotações, uma econômica e uma judicial. Quando ele diz que o fato de Jesus ele ter morrido, ressuscitado e com isso ter nos dado vida, perdoado os pecados e nos fez assentar em regiões celestiais, teve um custo. Teve-se um custo que nenhum ser humano teve condições e nunca terá de pagar. Só Cristo pagou. E o que ele fez? Ele riscou a cédula que era contra nós. Na área comercial era o seguinte: você pegava e não pagava. Aí o dono da venda sabe o que fazia? Ele anotava a sua dívida. Ele falava, você tem que voltar aqui, quando você voltar a pagar? Dia tal. Ah tá, se você não voltar, juros, tá bom? Aí era anotado. Na área judicial, quando um criminoso era preso, o Império Romano colocava na cela do preso, do criminoso, o escrito de dívida e a sua pena, e que ele não tinha condições de pagar, senão o imperador, senão o governador, senão alguém supremo. Essa pessoa tinha condição de pagar, o criminoso não tinha, porque ele cometeu o crime, ele cometeu a ofensa. Irmãos, olha o que a Bíblia diz. Porque eu comecei falando, você pensando de uma pessoa muito boa. Porque a Bíblia diz, se a gente tropeçar em um só ponto da lei, a gente é transgressor de todos. Em um único ponto da lei, a gente é transgressor de todos. Mas eu e você não tropeçamos em um único ponto. A gente passou como um rolo compressor por cima da lei. Então o que acontece? Não tinha condições de a gente pagar essa dívida. A dívida do pecado não é como a dívida que você fala, daqui a 5 anos vai caducar. Não caduca. Não caduca. Está lá registrado e tem que ser pago. Aí Cristo falou, eu pago essa dívida. Glória a Deus. Eu vou pagar esse débito. Obrigado, Jesus. Eu vou riscar esse escrito de dívida que está na cela dele. Pode tirar. Você vai pagar? Eu vou pagar. Pode rasgar. Ele rascou. Glória a Deus. Glória, glória. E você foi liberto daquela cela. A cela foi aberta. E você saiu porque ele pagou no seu lugar. Obrigado, Senhor. Glória. Ele pagou. Como é que ele pagou? Cravando-a na cruz. Lá na cruz. Lá na cruz, quando ele foi hasteado, ele diz, quando eu for hasteado a todos, atrairei a mim. Quando eu for levantado a todos, atrairei a mim. Ele lá na cruz, ele pagou esse escrito de dívida. Ele se tornou maldito no nosso lugar, porque a lei dizia isso. Deuteronômio 27 e 26 diz, maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei e não as cumprir. Cristo cumpriu, nós não, mas ele ficou no nosso lugar. Qual é a paga disso? A morte.
a morte. É por isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para viver a vida que nós deveríamos viver e para morrer a morte que nós deveríamos morrer. Foi isso que Jesus Cristo, Ele fez. A força da lei demandava, o salário do pecado é a morte. A demanda da lei tinha que ser satisfeita, a ira de Deus tinha que ser apaciguada. E Cristo falou: eu vou lá, Pai, eu risco esse escrito de dívida. Irmão, eu não sei quanto a você, se sua vida não está assim, louvado seja Deus, mas se alguém tem uma dívida aqui, seja lá qual for, uma dívida de um cartão de crédito, dívida do carro que embolou um pouquinho, você não está tendo condição de pagar, que aquele negócio está trepando tudo. Se alguém chegasse para você e falava assim: pode deixar, eu vou pagar toda a tua dívida. Ei, como é que você ia virar? Eu ia dar um pé na lua, mortal carpado, eu ia rodar, eu ia fazer, meu irmão. Mas a gente é ruim, sabe o que a gente faz? A gente faz dívida de novo. Faz dívida de novo. Foi isso que Jesus fez, amado. Ele riscou a nossa dívida. Ricardo, está pago para você, meu filho. Está pago para você. Está pago aqui todos os seus pecados, todos os seus delitos, todos os seus crimes, tudo aquilo que você fez lá no passado, tudo. Eu perdoo tudo. Eu perdoo até os do presente e até os do futuro. O poder do meu sangue cumprirá os seus pecados. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação. Aleluia. Oh, aleluia. É por isso que Satanás é chamado de acusador. Porque quando tem um pecado, Satanás ele brota como ninja da fumaça, ele levanta lá o dedão. Seu maldito, você merece a condenação. Deus vai te matar. Esse carro vai virar. Uma bala perdida vai te pegar. Você vai cair de moto, não adianta, vamos revelar esse teu pecado. Você é um imundo, sujo. Mas quando alguém é regenerado, quando alguém é redimido, salvo, liberto, irmão, quando ele transgride a lei, quando ele peca, logo vem o Espírito Santo que convence, e vem logo o sentimento de arrependimento, e fala: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, eu não queria fazer, Senhor, eu não queria agir assim, eu não queria ter sido grosso com a minha mulher, eu não queria, me perdoa, Senhor, eu vou reparar esse mal, eu vou mudar esse meu comportamento, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí não tem mais poder, não tem mais condenação, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É o poder do sangue. E eu termino aqui, grupo de louvor, por favor. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aleluia. Sabe o que é isso aqui? Despojar. Pojar, despojar. Colocar, tirar. Vestir, despir. Quando Satanás venceu no jardim e Cristo triunfou no Calvário, Adão perdeu no jardim, Cristo venceu no deserto. Então, Satanás, ele se vestiu do direito de condenar os seres humanos, de acusar os seres humanos. E quando Cristo vence, a Bíblia diz que ele expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Irmãos, novo na fé, eu já ouvi de pregadores que
que quando Jesus morreu, não sei se você já ouviu, eu já ouvi, eu tenho um DVD com isso gravado. Sou da época do DVD, Jesus, bem velho já. Eu tenho um DVD gravado de pregador falando que quando Cristo morreu, teve festa no inferno. Que Satanás rindo, consegui, matei. Não, irmão, isso é mentira. Não tem fundamento doutrinário, bíblico, teológico para isso. Satanás não fez festa, não adorou, não glorificou. Ele não amou a morte de cruz, não. Pelo contrário, foi a derrota de Satanás. Foi a vergonha de Satanás. Foi o opróbrio de Satanás a cruz. Porque Cristo os expôs publicamente e triunfou. Por quê? Porque Satanás pensou que como Adão, ele permaneceria morto. Mas ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, glória, aleluia. Significa que o Pai aceitou a obediência do Filho, a entrega do Filho. Ele ressuscitou, ele triunfou sobre a morte. Mateus 12, 29. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Qual era a casa de Satanás? O mundo jaz no maligno. Cristo veio aqui, no terreno do inimigo, na casa do inimigo, e manietou, amarrou, prendeu as forças de Satanás. Principal e potestade fala de poderes, governo. E Cristo o que fez? Manietou, prendeu, amarrou, tirou os efeitos, a capacidade, a condição, os meios, recurso. E o que ele fez? Triunfou em si mesmo para nos dar vitória, para nos fazer livre. Eu estava falando com o irmão Sérgio de Minas Gerais. O irmão Sérgio, ele contando um pouco de como ele era. Irmão, só o Evangelho faz isso, irmão. Hoje o irmão Sérgio, um homem dado à obra de Deus, dado à entrega, dado ao Evangelho de Cristo. Sabe o que o irmão Sérgio está fazendo? Ele grava áudios no WhatsApp, de mensagens que o Espírito Santo dá a ele. Irmão, ele fala: pastor, eu não sei falar, eu sou mineiro, eu sou da roça, eu sou homem grosso, chuco, mas eu falo dessa maneira aqui. Quem conhece o irmão Sérgio sabe como é que ele é. Mas tem que ver, irmão, a graça, o poder, a palavra inflamada, e ele começa a espalhar a mensagem, porque não tem como represar uma cachoeira. É uma cachoeira da água da vida. Não tem como. Ele falou: eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou evangelizar. Glória, glória, aleluia. Porque ele foi tocado. Colossenses 1:12 e 13 diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos. Irmão, idoneidade, caráter, condição. Mas sim, nós não tínhamos. Mas Paulo fala: eu dou graças a Deus. Por que, Paulo, você dá graças a Deus? Porque Deus me fez idôneo. Deus me deu idoneidade, caráter. Mas não é na minha justiça, é fiado na justiça de Cristo. É fiado nele, para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. 1 Coríntios 15, 24, a palavra diz: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Oh, aleluia! Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, aleluia, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, sede firme e constante
abundante, sempre abundante na obra do Senhor. Por quê? Porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não tem força das trevas, Almir. Não tem poderes malignos. Não tem Satanás, o demônio. Não há nada que possa nos separar desse tão grande amor. Não há. É um amor tremendo. É um amor incompreensível. É um amor que tem que ser aceito. É um amor que tem que ser acolhido. É o amor de Jesus. É a humilhação do inferno, amado. Foi a cruz. Porque ele venceu. Satanás tentou enganar. Pagou com dinheiro. Diga que o discípulo dele pegou o corpo. Mas não adianta. Satanás pode tentar comprar as pessoas para pregar uma outra mensagem, mas não adianta. A força da mensagem da cruz está de pé até hoje. E ela vai permanecer até Jesus voltar. É a força da cruz. É por isso que nós temos acesso à mesa. Por causa dele. Se não fosse ele, nós não teríamos. Ele nos fez idôneo. Nos deu condição. Já pensou se ele falasse assim: vem cá, Ricardo, na fila do pão, você. Eu vou deixar você falar, fala seu pecado aqui. Por onde eu começo? Começa pela mentira, né? De repente um pouquinho mais leve, né? Começa pela mentira. É uma mentira, 2, 3, eu falando. Fica aqui desse lado aqui. E você? Fala seu pecado. Se você falar que não tem pecado, você já é mentiroso. E a verdade não habita em você. Aí vai falando, vai falando, vai falando. Aí ninguém teria condição de sentar na mesa, mano. Ninguém. Mas quando ele dá a condição, se confessar os vossos pecados, eu sou fiel e justo para perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Pode se assentar à mesa. Não há condenação, eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu simplesmente te perdoo. Eu sei que você não merece, mas eu te perdoo. Não é pelo fato de você merecer. Se fosse pelo seu merecimento, de fato você não entraria, não operaria, não agiria. Eu faço por graça. Graça. E ele humilhou o império das trevas, expôs publicamente. Satanás quis envergonhar Deus, mas foi ele que foi envergonhado. Ele quis humilhar Deus, mas Deus foi exaltado e glorificado. Lá no Monte Caveira, no Gólgota, a terra tremeu, o sol perdeu a luz, os mortos ressuscitaram. E ele disse: Tetelestai, está consumado. Vocês estão livres. Livres. Nós vencemos, amado. Nele nós vencemos. Fique de pé comigo, para a glória de Deus, se você pode. Aleluia.